Ontem, a realização da diplomação por parte da Justiça Eleitoral, da 87ª Zona Eleitoral, ocorreu na tarde de ontem, às 14 horas, a diplomação de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores eleitos em Tupã-Siretã e Jari. Com isso, os até então candidatos foram oficialmente documentados, pegaram o diploma de parte da Justiça Eleitoral, lhes concedendo esta condição que o eleitor de Tupã e de Jari lhes proporcionou através do voto. As eleições municipais, os diplomas foram para os cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador, que foram entregues ontem. Tem também os suplentes e tal, que são outras pessoas. O evento foi presidido pelo presidente da Junta Eleitoral, responsável pela totalização, o Dr. Leonardo Baez Lino de Souza, nosso juiz de direito. Lá estiveram presentes também o Ministério Público, me deu um branco agora, me esqueci o nome do nosso promotor, daqui a pouquinho o pessoal me passa aqui, mas também o Ministério Público esteve lá presente e todos os candidatos eleitos, os vereadores de Jari, os vereadores de Tupã-Siretã e os vice e prefeitos de Tupã-Siretã e de Jari. A gente esteve lá presente, a Rádio Tupã esteve lá presente, e eu tive a honra, inclusive, de ser convidado para ser o mestre de cerimônia naquele evento lá. O Dr. Guilherme, o Dr. Guilherme, que é o nosso promotor aqui, que aliás está se despedindo de Tupã, ontem nos oficializou isso, confirmou para nós ontem, que está deixando a Terra da Mãe de Deus. Ele vai conversar conosco antes de ir, mas está já definido, ele vai ser transferido para Frederico Westphalen já no ano que vem, e vai nos deixar aqui. Até fica a preocupação da vacância desse cargo, de promotor. A informação que nós temos, não é oficial ainda, mas a informação que nós temos de parte da Justiça, do Tribunal de Justiça, é de que não há, por enquanto, a previsão de uma substituição pela vacância desse cargo. E a gente sabe que houve uma formação de uma turma agora há pouco, mas que já foram todos já alocados, já colocados em outros locais. Então, estaremos sem promotor local, presencial, a partir do ano que vem. Claro que haverá um substituto, evidentemente, não fecha as portas, Bom, mas passamos ao evento então. Ontem aconteceu lá então a troca, a entrega dos diplomas para os eleitos. Os primeiros a receberem foram os que foram diplomados com o cargo de vereadores e vereadora, porque houve uma mulher lá de Jari, mas a ordem começou em ordem alfabética aqui por Tupã-Siretã. O primeiro a receber foi o vereador pelo Partido Progressista, o Benezé José Cancian, o Chico Cancian, que recebeu o primeiro diploma. Na sequência, foi o vereador eleito pelo PL, aqui de Tupã-Siretã, o senhor Benhur Lucídio Terra dos Santos, o professor Benhur. Depois foi a vez de receber o título por parte da Justiça Eleitoral do vereador eleito pelo Partido Progressista, o senhor Carlos Augusto Brum de Souza, o Guga, que foi prefeito por Tupã-Siretã por 2 gestões e agora foi eleito e ontem diplomado vereador. Na sequência, em ordem alfabética, o vereador eleito pela Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, que reúne os partidos PT, PCdoB, PV, o Claudimiro Cordeiro dos Santos, também conhecido como Nenê. O vereador, na sequência a ser diplomado, foi pelo partido PSB, o estreante, o Eduardo Silva de Almeida, que ontem então recebeu o seu diploma, que já está com ele aí de vereador. Também estreante, mas aí pelo Partido Progressista, foi a vez de José Nocrécio Castro da Silva, o Dr. Toquinho, como é conhecido, e aí ele ser então diplomado ontem com o diploma de vereador. Pela ordem alfabética, pelo Republicanos, pelo Partido Republicanos, um veterano já presente, o Luiz Valmor da Silva França, o Catite, também foi diplomado no dia de ontem. Depois do Catite, aí pela Federação PSDB Cidadania, um estreante na vereança, mas um tradicional na política, o Pedro Gelson Machado Salles, o Pedro Salles, que na verdade ele substituiu, dá para se dizer assim, entre aspas, o seu irmão, Ronaldo Machado Salles, que não se candidatou, e o Pedro tem uma experiência muito política muito intensa, mas não como vereador. E também o último vereador de Tupã-Siretã a ser diplomado foi quem concedeu entrevista ontem aqui para nós, então, o atual secretário da Saúde, pelo Partido Progressista, Vinícius Melo Nájera,
foi assim completando os 9 vereadores diplomados ontem aqui em Tupã-Siretã, na Câmara de Vereadores, numa cerimônia lá da Justiça Eleitoral. Depois de diplomados os 9 vereadores de Tupã-Siretã, coube aos de Jari receberem essa distinção, né? Encerrada a diplomação dos vereadores eleitos então no município de Tupã, houve a entrega dos diplomas para os vereadores e vereadora eleitos no município de Jari. O primeiro a receber foi o vereador pelo partido do MDB, o senhor Alciomar Franzen, né, que foi o primeiro lá de Jari a receber o título de vereador. Na sequência, foi pelo PSDB Cidadania, recebendo o diploma de vereador em Jari, Ari Castanho Tavares, foi o segundo a receber lá pelo município de Jari. Depois do Ari, pelo Partido Progressista, foi a vez de Diego Anibale Minuzzi receber o diploma de vereador na cidade de Jari. Na sequência, também por ordem alfabética, né, sempre por ordem alfabética, pelo PSDB Cidadania, Heron França Valau recebeu o seu diploma de vereador pelo município de Jari. Depois, pelo Partido Progressista, Marne Goulart Genro foi mais um dos diplomados na tarde de ontem aqui na Câmara de Vereadores de Tupã-Siretã, pela 87ª Zona Eleitoral. Depois dele, pelo MDB, o Paulo César Corralt da Silva também foi distinguido com o diploma de vereador. Na sequência, também pelo MDB, o senhor Pedro Leite de Oliveira recebeu o diploma de vereador da cidade de Jari. Pelo Partido Progressista, a mulher eleita lá no Jari, a senhora Rosângela Moreira da Encarnação Silveira, recebeu então também o seu diploma de vereadora. E por último, pelo MDB, Valcenir Tavares da Costa foi diplomado ontem como vereador, e assim compondo os 9 vereadores do município de Jari. Encerrada a diplomação dos eleitos no majoritário, né, na Câmara de Vereadores, a Justiça Eleitoral passou a diplomar os vice-prefeitos. E o primeiro a receber o título foi o vice-prefeito reeleito do município de Tupã-Siretã, Márcio Teixeira Dias, da coligação Força que Transforma, Futuro que Avança, reunindo os partidos republicanos, PP, PL, PSB, e ele recebeu o diploma das mãos, assim como os demais, das mãos do Dr. Leonardo Baez Lino de Souza, nosso juiz eleitoral. Dando sequência nos vice-prefeitos, aí foi entregue ao vice-prefeito reeleito de Jari, Jesus Augusto dos Santos Oliveira, do MDB, também foi diplomado ontem pela Justiça Eleitoral com o diploma de vice-prefeito. Na sequência, nós temos também aí encerrada a diplomação dos vice-prefeitos, né? Que tivemos o vice-prefeito lá de Jari. Depois foi do município de Tupã-Siretã o prefeito primeiro a ser diplomado, como todas as diplomações começou por Tupã e depois Jari, né? Então, o primeiro prefeito a receber o diploma foi o prefeito reeleito de Tupã-Siretã, senhor Gustavo Herter Terra, da coligação Força que Transforma, Futuro que Avança, dos partidos republicanos, PP, PL e PSDB, né? Assim como também na condição de vice, primeiro foi Tupã, depois Jari. Nos prefeitos também foi a mesma coisa, primeiro foi Tupã e na sequência Jari. Aí o prefeito reeleito, senhor Osnei dos Santos Azeredo, do MDB, também foi diplomado pela Justiça Eleitoral da 87ª Zona Eleitoral, que é a Justiça Eleitoral que abrange os municípios de Tupã-Siretã e Jari. Quem estava na live ali, na live aqui do programa, acompanhou as imagens, né, que a gente trouxe de lá, da diplomação e das pessoas que foram diplomadas pela Justiça Eleitoral. Feito esse processo, né, a gente depois permaneceu lá e conversamos com o juiz, mas vamos fazer um intervalo comercial. Na sequência a gente traz a palavra da nossa Justiça Eleitoral, através do Dr. Leonardo, que, atendendo a nossa reportagem, conversou com a audiência da Tupã e nos traz uma informação com relação ao mercado Dinos. 10h21, mas enfim, levando essas informações para você, ontem após a cerimônia, quando havia inclusive lá a confraternização entre os eleitos, né, entre os diplomados, melhor dizendo, né, havia fotos deles, enfim, o pessoal se cumprimentando e nessa integração, aliás, as pessoas que nos cumprimentaram lá no Jari salientaram, né, sempre que Jari é filho de Tupã, né, então a gente tem hoje é um irmão de Tupã, né, um município muito ligado a nós aí, de várias formas. Mas o Dr. Leonardo Baez Lino de Souza, nosso juiz eleitoral, atendendo o nosso convite, conversou com a reportagem da Rádio Tupã a respeito da cerimônia de ontem.
Ocorreu na Câmara de Vereadores de Tupanciretã a diplomação dos vereadores eleitos de Tupanciretã, Jari, também vice-prefeito e prefeito, e a 87ª Zona Eleitoral de Tupanciretã, presidida pelo Dr. Leonardo de Souza, coordenou esta atividade. O Dr. Leonardo traz as informações com relação a este evento que acabou de acontecer aqui em Tupanciretã. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje tivemos a diplomação dos eleitos dos municípios de Tupanciretã e Jari. É um encerramento do pleito eleitoral, com a diplomação dos eleitos e o início de uma jornada que para fortalecer o compromisso dos eleitos com o voto de confiança dos cidadãos. No seu discurso, o senhor salientou isso, a importância do momento, ou seja, o simbolismo desse, em que as pessoas estão sendo diplomadas e terão a responsabilidade de conduzir. O senhor também deu a sua opinião sobre como deve ser feito isso, as pessoas agirem com responsabilidade, com união e com o objetivo do bem comum. Isso, o que se espera dos eleitos é que a partir da assunção nos cargos eles exerçam as suas atividades com transparência, ética, respeito às leis e busquem do bem comum, que é o objetivo final, né? Esta é a última ação da Justiça Eleitoral neste ano de 2024? É o encerramento das eleições, contudo a Justiça Eleitoral continua dando andamento aos processos judiciais concernentes ao pleito de 2024. Então, temos algumas ações em andamento e elas ainda continuam até a decisão final. Perfeito. Obrigado, doutor. Parabéns pela eleição. Tupanciretã e Jari tiveram um excelente pleito, nós tivemos todas as informações que a Justiça Eleitoral repassou e todas elas num bom sentido. Então, com certeza, estamos orgulhosos do que aconteceu na Terra da Mãe de Deus. Sim, não, é sempre o fortalecimento da democracia, né, a renovação dos gestores públicos, enfim, dos gestores públicos e do compromisso com o cidadão. Então, é sempre importante a gente manter fortalecidos os valores democráticos e a transparência pública em si, né? Assim tivemos então a diplomação dos vereadores de Tupanciretã e Jari, vice-prefeito e prefeito, coordenados pela 87ª Zona Eleitoral de Tupanciretã. Desde a Câmara de Vereadores para a Rádio Tupã, Miguel Politz Neto. Ocorreu na Câmara de Vereadores. Uma rápida entrevista que a gente fez com o Dr. Leonardo, né, após o processo ter sido concluído, até ter ocorrido a diplomação dos vereadores, dos vice e dos prefeitos de Tupanciretã e de Jari, né? Eu quero também agradecer à Justiça Eleitoral pela honra que tive de ser o mestre de cerimônia, né? Aliás, as meninas lá da Justiça Eleitoral acabaram de me visitar aqui trazendo uma gentileza deles, uma lembrança, eu agradeço muito, e assinaram aqui a Angélica, a Ana Paula, a Fabiana e a Bruna, né? Obrigado pela atenção, pela gentileza, parabéns aí pela Justiça Eleitoral pelo trabalho que tem feito, né? E é um trabalho quase que anônimo, assim, a gente não tem, não aparece tanto na vitrine esse trabalho que a Justiça Eleitoral realiza, que é enorme, né? A preparação do processo como um todo, a organização dele, a conversa com os partidos, enfim, a documentação partidária, a documentação dos candidatos, a comprovação de todos esses documentos, né? Isso exige uma burocracia enorme, é um processo desgastante, grande, né? E que a Justiça Eleitoral faz com muita competência. É quase que anônimo isso, né? E ontem elas nos convidaram, eu tive o privilégio então de fazer lá a cerimônia e hoje me trouxeram aqui um cartão, um agradecimento. Eu fico muito feliz de ter podido dar a minha contribuição também nesse aspecto, no sentido de que a Justiça Eleitoral receba da comunidade, né, uma reciprocidade de todo o esforço que eles fazem para que seja bem feito. Claro que é a função deles, é o trabalho deles, né, mas a dedicação a gente acompanha e ela é muito intensa. Tanto da Justiça Eleitoral como também dos integrantes do processo, né, que aliás ontem lá, eu esqueci de citar, estavam lá presentes a Junta Eleitoral, representados pelo Dr. Nilton Carlos da Silva Rosa, né, o Nilton Rosa, o Dr. Pedro Luiz Herter, né, também esteve lá presente, né, e assim representando a sociedade que acompanha através da Junta Eleitoral, né, e também a presença do Ministério Público através do Dr. Guilherme Santos Rosa Lopes, né, que também acompanha. Quer dizer, são vários entes que ficam acompanhando o processo, né. A gente tem como população tem a falsa sensação
de que o juiz comanda tudo, que a justiça eleitoral faz tudo, né? Mas tem a participação da sociedade civil, tem a participação dos entes políticos, dos partidos, né? Dos próprios candidatos, enfim. E tem muita gente que participa desse processo como um todo, que é coordenado pela Justiça Eleitoral, mas que tem na sociedade também integrantes que participam, né? Isso é muito importante e relevante. E como o juiz, o doutor Leonardo, muito bem colocou, precisamos cada vez mais fortalecer esta instituição, essa entidade que é a democracia, que é o processo eleitoral. 10h27. E eram essas informações que nós tínhamos, Marcos? Podemos encerrar por aqui? Passar a régua? Porque ontem até o juiz perguntou porque tinha uma régua lá na mesa dos trabalhos. Essa régua, para passar a régua no final, né, para encerrar. De brincadeira, claro, né? Estava um ambiente muito agradável, muito descontraído e bastante comemorativo. 10h27. E com essa informação, então, nós vamos ficando por aqui, né?